Meus amigos, que alívio, né? Eu confesso que apesar da voz gasta, após o apito final, nem fiquei gritando efusivamente ou comemorando de maneira exagerada. Eu fiquei aliviado. Eu acho que essa foi a sensação da maioria, de todos que olhavam ao redor no estádio, provavelmente de você que está me assistindo nesse momento. Porque ontem foi pela nossa honra, foi pela manutenção da hegemonia, foi para poder dar uma resposta, mas também para poder fazer com que o torcedor, tão magoado pelo que aconteceu recentemente, tivesse pelo menos um momento de alegria. Por mais que hoje o Campeonato Baiano represente muito pouco para o Bahia, e eu reconheço isso mesmo festejando absurdamente no dia de ontem, eu entendo que o torcedor precisa ser retribuído, mesmo que minimamente, pelo que tanto ele faz. E ontem, do jeito que foi o resultado sendo construído com raça, com determinação, com vontade, com o time fazendo um primeiro tempo completamente distinto do segundo, em termos anímicos mesmo, entendendo o tamanho da responsabilidade do jogo e assumindo essa responsabilidade, nos faz extrair lições, evidentemente, sobre como deve se portar a equipe em momentos decisivos, mesmo passando por dificuldades no decorrer da partida, como foi na péssima primeira etapa, né? E é importante também para essa mensagem chegar ao torcedor de que esse time pode agir de maneira diferente nas decisões. Então, se tiver lado a lado, o torcedor for cativado e caminharmos juntos com essa sinergia funcionando, a gente consegue o que a gente quer, cara. E isso precisa ser assimilado, entendido, principalmente pelo elenco, pelo plantel, pelos jogadores. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante pra gente. Eu vou começar este conteúdo, deixa eu jogar aqui na tela, pra gente poder ver, fazendo um reconhecimento que eu julgo como extremamente necessário e importante. A imagem na tela é de Jean Lucas, que foi o cara da final, que fez os 2 gols do título do Bahia. E evidentemente precisa desse destaque. Não estava fazendo um bom primeiro tempo, assim como parte majoritária da equipe, e não tem feito uma temporada tão boa quanto foram as últimas duas dele. Esse início de Jean Lucas não entusiasma tanto quanto os outros inícios. Mas foi o cara que decidiu e precisa ser reconhecido quando a gente parar daqui a alguns anos para poder resgatar as memórias dessa final, ele que vai ser lembrado. Mas essa campanha de 11 jogos, 9 triunfos, 2 empates e nenhuma derrota, 87,9% de aproveitamento, 32 gols marcados, 12 gols sofridos, 3 jogos sem sofrer gols, uma campanha impecável, praticamente perfeita. O Bahia não perde, empata 2 jogos, e jogos que já estava com a situação ali resolvida, o outro com um gramado bizarro lá do Adalto Moraes. É mérito, sem sombra de dúvidas, da molecada, dos pivete-aço. Isso precisa ser destacado. Nossa molecada muito jovem, muito promissora, mostrou ao longo desse campeonato baiano muita maturidade. Às vezes a gente para poder analisar o nível técnico do campeonato e diminui o tamanho do feito da molecada. Mas as coisas se equilibram quando a gente vê a idade dos jogadores que estavam em campo perante ao nível técnico da competição. Às vezes, eles, mais jovens, são mais talentosos do que os jogadores de Jequié, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinha, Jacuipense, Juazeirense, etc, etc, etc. Mas esses caras estão habituados a jogar futebol profissional. Muda o nível físico, o nível mental. Você tem percepções que, sem sombra de dúvidas, pesam muito na hora de você desenvolver o seu jogo. E essa molecada encurtou esse espaço. Porque tem muito mais talento do que os jogadores do time adversário, sim, mas sobretudo porque mostraram muita maturidade para poder mostrar esse talento. Então, Fred Liper, Del, Juan Pablo, Cauê Furquim, próprio Jota que acabou saindo, já não era tão novo assim, 22 anos de idade, dentre outros jogadores desse time de base do Bahia, desse time sub-20 barra sub-17 do Bahia, que foram para o Barradão, ganharam o jogo no Barradão, que fizeram uma campanha sólida, exemplar ao longo do campeonato, eles merecem o nosso reconhecimento. Teve David Martins também, enfim, vários jogadores, e o próprio clube acabou reconhecendo isso no final da partida, deu ali o celular para o nosso querido Fred Liper
fazer o vídeo com os demais jogadores para poder mostrar que a base foi determinante para essa conquista. Só temos uma coisa para falar. Nós só temos uma coisa para falar. De novo. E Nós de só novo. temos uma coisa para falar. Parabéns para nossa molecada, parabéns para os pivetes de aço, esses jogadores que têm um futuro extremamente promissor pela frente, merecem o nosso reconhecimento, merecem o destaque, justo destaque depois dessa conquista, tá? Acima de qualquer coisa, do sentimento do torcedor que precisava ser, de certa maneira, agraciado, além do heroísmo de Jean Lucas, de William José, que participou dos 2 gols, de Acevedo, que participou dos 2 gols nessa conquista, os pivetes de aço precisam ser reconhecidos, precisam desse destaque. Parabéns, rapaziada, que continue evoluindo, progredindo e ajudando o Sport Clube Bahia. Rogério Ceni falou, inclusive, sobre méritos nessa final e falou de maneira justa sobre Nicolás Acevedo. Temos muitas críticas a Rogério. O baixo desempenho no primeiro tempo, evidentemente, que tem a participação direta do seu treinador, mas ele tem o mérito de colocar Nicolás de lateral direito e botar ele no jogo definitivamente para ser o melhor jogador da partida, segundo a visão do próprio Rogério. Olha aí. Mas ele conseguiu crescer muito, acho que foi, para mim, eu não sei se já teve eleição de melhor em campo ou não, né? Na minha opinião, se fosse para eu escolher, eu daria pro Nico, com uma menção muito honrosa hoje a Gabriel Xavier, que fez um duelo assim, cara, ele cansado pegou o Fabri aquela jogada assim, mas ele conseguiu crescer muito, acho que foi, para mim, eu não sei. Bom, cortou antes, mas essa jogada foi aquela pela direita, que Fabri bota na frente, eu achei que o Fabri ia pegar, Gabriel consegue chegar antes, fez uma excelente partida também, eu já falei em algumas oportunidades, vive de altos e baixos, mas Gabriel jogou muito no Bavi do Barradão, e jogou muito nesse Bavi, também merece o reconhecimento, tomara que agora entre num caminho de mais estabilidade, de mais regularidade para poder continuar ajudando o esquadrão. Sem voz, cara, tá difícil falar, mas vambora. Rogério Ceni, de maneira mais do que necessária, talvez até um pouco atrasado, pediu desculpas pro torcedor pela eliminação da Libertadores. Então a Fonte Nova, com esse som fantástico que é o da torcida, que não deixa nem você conseguir falar com o teu próprio jogador, tem que vir todo mundo bem pertinho, porque senão não ouve. Isso é fantástico. Eu lamento a gente não ter conseguido. Eu juro, de coração, era o que eu mais queria, era a competição que eu mais adoro na minha vida, mas nós não conseguimos. Mas se eu for morrer por isso, aí eu não vou conseguir desenvolver em outros aspectos. Então, a gente pede desculpas, gostaria de ter continuado nessa competição e vamos lutar muito para que no ano que vem estejamos pela 3ª vez nela. É o que eu posso dizer para o torcedor. Agradecer pelo carinho de hoje, pelo carinho com os jogadores, pela festa que eles proporcionaram e que eles, quando vêm aqui para fazer a diferença, são fundamentais. É uma atmosfera diferente de tudo. Então, eu sei que não é o ideal, que a gente gostaria de ter sido campeão hoje e estar na Copa Libertadores, mas é o que a gente tem para entregar no dia de hoje. Então a Fonte... É isso, meus amigos. Eu falei antes do título, tá? E depois do título eu reitero, essa conquista não redime todos responsáveis pela eliminação do Bahia, né? Mas ensina. E ensina, sobretudo, a um cara que já sabe muito de futebol, que tem uma vivência profunda no futebol, que é o Rogério Ceni, que aprendeu. Eu imagino que, assim, você pode estar chateado que for, você pode ter os motivos que for para poder reconhecer que trabalha, se esforça no dia a dia para poder alcançar o objetivo, mas o sentimento ferido do torcedor, ele precisa de um carinho especial. Então, a coletiva de Rogério, depois da semifinal do Bahia, foi muito reativa. Foi muito reativa. E não é para ser assim. Eu falei aqui, e eu não tô falando isso aqui para dizer que eu tinha razão, que a torcida vaiou, criticou, cobrou contra o Juazeirense porque era um momento propício. Totalmente legítimo fazer isso naquela partida. Mas que ninguém ia ter essa postura no Bavi. Porque todos estariam lado a lado e os jogadores dependiam da torcida para poder vencer o Bavi também.
Então, esse acolhimento aconteceu mutuamente. E quando acontece e há esse entendimento, as coisas tendem a fluir. Que bom que o Rogério teve essa percepção. Talvez de maneira demorada, mas teve essa percepção. Marinho pegou A, meus amigos. Pegou A. Olha aí, ó. Eu peguei o momento ali que ele saiu do gramado mostrando tatuagem pra torcida e tudo mais. Né, de campeão da Libertadores com o Flamengo sem entrar em campo em um jogo. E ele botou aí nas stories, ó. Cheio de ódio, torcedor do Jair voltou pra casa do caralho. Só pra eu não esquecer mesmo. Puto da vida, provavelmente ouviu muito da torcida do Bahia. Muita provocação. É um ídolo do Vitória da Bahia, do tamanho do Vitória da Bahia. Condizente com a história do Vitória da Bahia. Né? Muito pequeno, minúsculo. E eu acho que essa tatuagem aí, querendo mostrar o título que ele conquistou sem entrar em campo, reflete bastante o que é Marinho. Né? Ouviu de maneira justa, de maneira merecida, e agora vai chorar no banho. Meus amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Me perdoem a voz debilitada. Acho que deu para entender tudo. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?